Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo deste sábado nós vamos falar da derrota do Atlético Paranaense para o Azures em partida válida pelo Campeonato Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Azures 1, Atlético Paranaense 0, partida que teve início às 16 horas deste sábado, dia 18 de janeiro de 2025, lá no estádio Os Pioneiros, na cidade de Pato Branco, aqui mesmo no Paraná, e válida pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. E para enfrentar o Azures lá em Pato Branco, o treinador Maurício Barbieri manteve a base da equipe que goleou o Rio Branco na última terça-feira na Liga Arena. A única modificação foi a entrada do zagueiro Lucas Beleze, com o Matheus Felipe retornando ao banco de reservas. E por um lado, gente, essa decisão ela faz sentido, tá? Esse elenco passou por uma enorme reformulação e precisa dessa repetição de escalação, dessa manutenção dos jogadores para poder ganhar corpo, ganhar entrosamento, ganhar funcionamento coletivo e assimilar os conceitos trazidos pela nova comissão técnica, tá? Por outro lado, e essa preocupação me parece um pouquinho mais válida, esse grupo de jogadores, não teve um período de descanso completo. O Atlético encurtou as férias do elenco, que acabou sendo, se não me engano, somente de 14 dias. O elenco também não teve uma pré-temporada completa para se preparar para o novo ano. Também foram 14 e 15 dias de preparação somente entre a representação e a estreia. Vinha de 2 partidas disputadas já na última semana, tá com bastante calor, isso também conta. E, lógico, enfrentou uma viagem aí de cerca de 6 ou 7 horas, imagino, de ônibus, para enfrentar o Azures debaixo de 30 graus lá em Pato Branco. Então, fisicamente, uma queda de rendimento, ela era esperada. Talvez a comissão técnica tenha apostado que a qualidade dos jogadores que compõem a equipe titular seria suficiente para superar, para compensar essa possível dificuldade física, tá? Porém, não foi isso que a gente viu desde os primeiros minutos. O Atlético muito lento, menos dinâmico, teve dificuldades para superar coletivamente como equipe a marcação de um Azures bem organizado. E as poucas oportunidades que o Atlético teve para abrir o placar, ou as oportunidades, que não foram tão poucas assim, foram criadas ou em jogadas de bola parada, ou baseada aí no talento individual de uma série de jogadores, né? E quem acabou se destacando mais que todos os outros nos primeiros 45 minutos foi o meio atacante argentino Bruno Zapelli, que quase tudo que o Atlético conseguiu produzir no primeiro tempo passou de uma maneira ou de outra pelos pés do meio atacante argentino. Boas cobranças de escanteio, uma bicicleta que acabou indo para fora, uma jogada combinada com o Luiz Fernando pelo lado esquerdo que termina com uma finalização desviada do João Cruz que levou muito perigo, além, claro, do passe que ele acertou, um passe espetacular que terminaria com o gol anulado pelo Luiz Fernando, com o gol marcado pelo Luiz Fernando e anulado pela equipe de arbitragem. Até por sinal, alguém encontrou um ângulo desse lance que mostre de maneira conjunta o momento em que o passe sai do pé do Zapelli, o momento em que e o Luiz Fernando na tela. Eu pergunto porque o único lance que eu encontrei, que foi postado pelo próprio Atlético, no momento em que o Zapelli faz o passe, o Luiz Fernando está fora do enquadramento. Ou seja, não dá pra gente ter sequer certeza de que ele estaria impedido. Mas de qualquer maneira, não é isso, ou na verdade não deveria ser isso que impediria o Atlético de vencer lá em Pato Branco, tá? Agora, quem teve a melhor oportunidade de marcar pelo Atlético nos primeiros 45 minutos na etapa inicial foi o centroavante argentino Lucas Diório, né? Ele aproveitou um momento de bobeira do sistema defensivo do Azures para recuperar a posse de bola e sair frente a frente com o goleiro Vitor Hugo. A grande questão é que a bola caiu no pé esquerdo do Diório, ele acabou batendo muito mal em cima do goleiro, que inclusive foi um dos destaques do Azures na partida, o Vitor Hugo, muito, muito bem, mas a meu ver, tá, isso já é um sinal de que o Diório talvez não seja esse jogador que empolgou alguns. O Diório é um centroavante voluntarioso, alto, que vai poder, talvez possa ajudar em algumas circunstâncias, embora eu acredito que ele não vale o preço que se paga nele mensalmente em termos de salário, mas é um jogador tecnicamente muito limitado e a gente acabou vendo isso hoje em algumas situações, desperdiçou algumas boas oportunidades e pode ter custado ao Atlético uma vitória lá em Pato Branco, sim, sem a menor sombra de dúvidas, tá? Para mim o Diório não é um jogador que a gente possa considerar titular e nem uma peça importante do Atlético, muito pelo contrário. E aí, depois do Diório desperdiçar essa oportunidade que eu mencionei, o Atlético acaba voltando para o intervalo com um placar em 0 a 0.
E no segundo tempo, por mais que eu esperasse uma mudança, né, imaginando que talvez as equipes estivessem se preservando nos primeiros 45 minutos para jogar mais firme, mais sério no segundo tempo, com menos calor, né, e com menos tempo de jogo para correr, não foi isso que aconteceu. A dinâmica do primeiro tempo se manteve mais ou menos a mesma, e conforme a coisa foi evoluindo, conforme o tempo foi passando, as intervenções da comissão técnica vindas do banco de reserva também não me pareceram as melhores, tá? Aos 13 minutos do primeiro tempo, placar em 0-0 ainda, o Maurício Barbieri saca Filipinho e João Cruz para as entradas de Falcão e de Isaac. E a gente vai falar do Isaac daqui a pouquinho, tá? Percebam que nesse momento o Atlético abre mão de um primeiro meio-campista, um primeiro jogador de criação, que é o João Cruz. E, lógico, acaba ganhando a velocidade, a capacidade de 1 contra 1 do Isaac, que surpreendeu, foi muito bem hoje. Mas por que o Maurício Barbieri, de repente, percebendo a dificuldade da equipe de ficar com a bola, por que não saca simplesmente o Filipinho, traz o João Cruz para dentro como meio-campista, para se aproximar do Bruno Zapelli, quem sabe os dois juntos possam criar mais, né, do que vinham criando até aquele momento, e abre simplesmente o Isaac pelo lado esquerdo? Por que a gente precisa trocar um volante marcador por um volante marcador para enfrentar um Azures que pouco perigo tinha oferecido até aquele momento? Talvez a entrada do Falcão nesse ponto específico não fizesse sentido, e para mim isso revela uma pouca variedade, de repente pouca coragem. Não quero eu aqui parecer que estou crucificando o Maurício Barbieri, mas eu confesso que não gostei, tá? Achei que o Atlético poderia ter tentado de uma maneira diferente, tentado de uma forma que envolvesse ficar com a bola, criar com a bola, dominar o Azures e aí sim superar a barreira defensiva com o talento, com jogadas combinadas, não como o Atlético tentaria fazer, porque poucos minutos depois, 4, 5 minutos depois dessas mudanças, o Azures encontra uma finalização aí de rara felicidade do Matheus Guimarães, né, pelo lado esquerdo. Ele corta para a perna direita e bota a bola no ângulo do Mikael, que nada pôde fazer. E aí o Maurício Barbieri mais uma vez intervém, né, mais algumas mudanças, aí cerca de 10 minutos depois do primeiro gol do Azures, saem Fernando e Bruno Zapelli e entram Leonardo Derek e Matheus Babi. E nesse momento o Atlético abre mão de um segundo meio-campista, né? Inclusive fica sem um único jogador de articulação na equipe, na escalação, né? Nos 11 que estão em campo nesse momento. E isso tudo acaba sobrecarregando o Raul, e o Atlético fica obrigado, até pela forma como o Maurício Barbieri articula a equipe, né? Com 2 centroavantes altos, a insistir em cruzamentos, em lançamentos para a área. E nem isso a gente acabou fazendo aí com grande eficiência, com grande qualidade, tá? Porque vamos ser bastante honestos, se o Atlético tentava um abafa, foi somente nos últimos 5, talvez 10 minutos do jogo que o Atlético de fato conseguiu empurrar um pouquinho o Azures para trás e tentar uma série de cruzamentos sem muita precisão, sem criar aí grandes perigos. E quando criou alguma coisa interessante, acabou esbarrando ou na grande atuação do Vitor Hugo, que foi um dos melhores jogadores em campo, sem a menor sombra de dúvida, juntamente com o Bruno Zapelli, talvez com o Isaac, ou na falta de pontaria, né, dos seus homens de referência, do Lucas Diori e do Matheus Babi. E lá no finalzinho, ele ainda coloca, ou na realidade um pouquinho antes, né, desses minutos finais, ele coloca o Dudu no lugar do Raim Palácios. Ele estreia de maneira discreta, mas numa situação muito complicada. Não quero eu tirar aqui grandes conclusões de um jogador que passou tão pouco tempo em campo numa situação tão complicada, tá? Então, gente, no balanço geral, os poucos pontos positivos ficam por conta do Bruno Zapelli no primeiro tempo e no segundo tempo de um Leonardo Derek, que mais uma vez consegue acrescentar velocidade, agressividade, dinâmica pelo lado esquerdo, onde o Fernando tem sido muito lento nesse início de temporada, muito discreto. Então talvez seja o caso realmente de pensar em ter o Leonardo Derek como uma opção na equipe titular, para ver como o coletivo se comporta com esse jogador, né, na próxima partida. E também o Isaac, que foi um jogador que veio das categorias de base do Fluminense, né, envolvido na negociação que levou o Agostinho Canóbio lá para o clube do Rio de Janeiro, e que iniciou muito bem, muita capacidade de 1 contra 1, velocidade, chegou a botar uma bola na trave. Então um jogador que deixa um cartão de visita muito positivo e que certamente merece ser observado com bastante carinho, porque o Atlético não tem até esse momento esse ponta rabiscador, digamos assim, né? O ponto que consegue se livrar dos marcadores e criar situações interessantes. Pode ser que encontre no Isaac, se ele conseguir manter esse nível que apresentou hoje, tá? E sobre a derrota, gente,
É evidente que eu não gostei de ver o Atlético perdendo pro Azures, o Atlético não deveria perder pro Azures em hipótese nenhuma. Mas eu também não vou me descabelar por conta disso, até porque cabelo, como vocês podem perceber aqui, é um elemento um pouco escasso. Agora, é muito cedo na temporada, tá? O trabalho do Maurício Barbieri ainda está aí nos seus primeiros passos, tem muita coisa para acontecer e essa oscilação entre partidas nesse ponto, ela é compreensível e até esperada, tá? Agora, acende sim uma luz de alerta, tá? Especialmente na minha visão sobre a necessidade da diretoria continuar trabalhando no mercado de transferências para reforçar esse elenco em algumas lacunas muito evidentes e estratégicas que ele tem. Uma delas o comando do ataque, outra sendo da defesa. O Atlético precisa de uma opção de zagueiro pelo lado direito que seja superior ao Lucas Belezi, ou pelo menos mais experiente do que o Lucas Belezi, e que possa permitir o Atlético se desfazer de Matheus Felipe, que eu não vou aturar Matheus Felipe em 2025 no Atlético Paranaense. Tá? Enfim, não tem nada pronto, e sendo 18 de janeiro é até natural que não tenha nada pronto, mas que sirva aí de incentivo para que a diretoria acelere e possa completar, né, esse elenco o mais rapidamente possível. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam da partida de hoje, quem foi bem, quem foi mal, deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe com o em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para membros para poder interagir diariamente e diretamente comigo e falar sobre o nosso furacão. Prioridade no recebimento de respostas nos comentários deixados aqui nos vídeos do canal, além de acesso a uma série de conteúdos exclusivos. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense na segunda-feira, aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.